sejam bem-vindos ao Netcast, o seu podcast de tecnologia, empreendedorismo e diversidades. Vamos agradecer aqui de início nossos patrocinadores, a Netway, provedor de internet, toda a região de Rondônia e Mato Grosso. Se você tem dúvidas se a sua cidade tem Netway, entre no nosso site www.netwaytelecomro.com.br. Pesquise e venha para a Netway. E também, Cleiton, nós não podemos esquecer da Inksoft, a sua loja de informática e produtos gamer também para o seu escritório. Então, se você está precisando de toner também para trocar aí na sua impressora, pode comunicar com a Inksoft, que eles vão estar ali atendendo da melhor forma possível e com muita agilidade. E hoje, Cleiton, nós estamos aqui com dois convidados, muito especiais. É um prazer para nós ter vocês aqui, que hoje nós vamos ter um podcast tech aqui, com dois grandes nomes da tecnologia para nós aqui, referência, e conhecer um pouco mais do que é isso, né, isso aí, Cleiton? Karen. A gente está aqui com o Glaubert e com o Laerte. Eles são da empresa Shift Tecnologia e eles vão falar para a gente de transformação digital. E o que a transformação digital impacta nas empresas. Beleza? Muito prazer receber você, Glaucio. Muito prazer receber você, Laerte. Fala pra gente um pouquinho de vocês. Conta pra gente, Glaubert, como que você entrou nesse mundo do TI. Conta a sua história pra gente, meu cara. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês também. É sempre lisonjeiro ter esse breve reconhecimento das pessoas com a nossa presença no meio de tecnologia. Acho que hoje o cabelo branco e a barba entregam um pouco a idade. Desse tempo, boa parte trabalhando com tecnologia. Então, realmente, eu sou fruto de Rondônia. Passei por uma época de difícil acesso à tecnologia. Hoje, essa facilidade que a gente tem, a imersão com o YouTube, com os podcasts, tem muito podcast tech, igualmente o de vocês, que trazem isso daí de uma maneira muito mais rápida. Então, digamos, eu já comecei lá nos anos 2003, 2004, trabalhando com tecnologia. Certo. Inicialmente com o básico, vamos colocar degrau a degrau, em manutenção, em uma TI mais caseira, acostumado a estar formatando o próprio computador em casa, na época que ainda se falava que 64 GB de memória era bastante coisa. Não sou tão antigo, muita gente já vem de muito antes, da época dos PCs aí, TK e outras máquinas mais antigas. Eu já sou uma geração um pouco antes, mas aí já passei por essa etapa de estar na manutenção básica, iniciar em redes, sistemas, desenvolvimento de sistemas, a docência também. E hoje acabo enquadrando mais no aspecto da gestão, estando diretamente trabalhando com a nossa empresa Shift Tecnologia, Certo. que é tecnologia, gestão em tecnologia e gestão empresarial também. Que legal. Olha só. E como é que surgiu a Shift? Como é que você teve a ideia de fundar a sua empresa? A Shift, na verdade, ela vem um pensamento de um antigo parceiro nosso, Alex Rodrigues, amigo de longa data. Ele idealizou a Shift como um projeto de vida e iniciou esse projeto. Em um determinado momento, aí por aspectos de certa forma, vou dizer até dúvida minha com relação à tecnologia, porque eu ingressei em uma segunda graduação de engenharia elétrica, buscando direcionar, por não termos na época aqui uma formação de engenharia de telecom ou algo próximo, tentando assimilar os dois e buscar novos horizontes. E aí me veio um dia a gente começando a conversar sobre novos horizontes, novos trabalhos, conseguimos convergir ideia. E eu e Flávio, nosso outro sócio, que é mais pautado na área de gestão, Flávio Lessir, referência também na área de gestão empresarial e administração aqui no estado. E acabamos convergindo no mesmo pensamento, compartilhando do propósito da Shift em ter uma tecnologia que é muito complicada, na verdade, da gente conseguir atingir, vamos colocar pequena e média empresa. Para grande empresa, de certa forma, pelo quesito custo e outros é muito mais prático. Mas então começou essa ideia e foi evoluindo, realmente mantendo nesse propósito. A gente construía uma situação de tecnologia acessível. Nesse processo, o Alex acabou saindo da empresa, indo para novos horizontes, mudou de estado, e o Laerte veio para somar mais uma característica conosco, que daí veio já junto à inteligência de negócio, já trouxe mais ciência de dados e tudo nessa mesma ideia, como eu falei. A gente vê muito isso em fórum, em alguma notícia, mas é algo que é pouco palpável na nossa região. Você tem muito pouco profissional que chega e traz justamente esse cenário para as empresas. Você ouve muito falar, vamos colocar, a gente vê muito na teoria,
mas vê muito pouca prática. Então, o propósito da Shift, realmente, quando eu abracei essa ideia de mudança, ainda dentro da tecnologia, foi justamente de fazer isso, tornar, de certa forma, isso acessível. E o meio, por enquanto, está sendo a Shift, para a gente conseguir atingir isso aí. Nossa, que legal. Nossa, que legal, né? E saber, né, a história, né? Eu tava lendo aqui o currículo do Glaubert, falei, meu Deus, né? Quanta coisa. Engenharia elétrica também, além da formação em tecnologia, além da parte de hardware, infraestrutura, também programação, foi desenvolvedor e agora na parte de gestão também. É muito legal ver a evolução e quanto é complementar, né? Os conhecimentos. E vai tirando um pouco daquilo que TI só tem que ficar lá enfurnado dentro de uma sala de TI, né? E não tem mais para onde evoluir. E Exato. agora vamos conhecer um pouco do Laerte, né? Conta para nós de onde você veio também. Bom, boa tarde, pessoal. Eu comecei na TI lá em 2013. Eu trabalhava com finanças, eu era tesoureiro numa empresa, num grupo aqui de Rondônia. E aí eu vi os caras mexendo no computador, eu falei assim, cara, você TI também, né? Aí eu comecei a faculdade, tive a oportunidade de trabalhar já direto com desenvolvimento, então minha primeira experiência ali foi com desenvolvimento, foi com banco de dados. Depois eu fui para infra, voltei para banco de dados de novo, e aí mexo mais com essa parte de banco de dados aí até hoje. Eu tenho Você é DBA? Sou DBA. Entendi. Na verdade, assim, eu trabalho muito com manutenção de banco de dados, né? Eu tenho bastante experiência na área de consultas, construção de consultas, automações. Tenho uma formação em ciência de dados também, Certo. que eu terminei o ano passado. Eu não fiz nenhum outro curso, igual o Glaubert, né? Fora da área de TI, né? Mas eu tenho uma especialização em segurança da informação e administrador de TI também, que eu fiz, inclusive, junto com o Alex, foi onde eu tive um contato com o Alex, que é o antigo sócio, né? E de lá para cá eu venho atuando muito na parte de inteligência de negócios, né? Análise de dados, manipulação de dados. Basicamente, hoje a gente trabalha na Shift assim, o cliente ele tem planilhas, tem banco de dados, tem aquela volumetria de informações. Certo. A gente pega aquela informação e transforma em indicadores para ele, né, tomar decisões pertinentes à empresa. Show. Então, a gente sai aquele padrão daquele relatório que você vai descendo página por página ali, transforma aquilo num dashboard, nos indicadores, em gráficos. Então, nossos clientes ele consegue ver a evolução ali da empresa, né, onde precisa melhorar, onde precisa cortar gasto, onde precisa aplicar mais investimentos. Show. Nossa, Então, a inteligência de negócio hoje da Shift trabalha nessa pegada ali de inteligência do negócio mesmo, né? A gente vive numa era de mundo de informações, né? Mas o que fazer com essas informações? Como é que a gente pode trabalhar com as informações, né? Como relacionar essas informações? Exatamente, E né? tá muito em conjunto com o propósito de vocês, né? Eu Exato. contando aqui a história agora, né? Encaixou perfeitamente, porque só de você explicar como é o trabalho de vocês, já dá para ver que TI, ter essa gestão na empresa não é mais custo, é investimento. Exatamente. Porque vai te mostrar as áreas totais da empresa, né? Qual é o ponto que eu preciso tomar uma atitude agora, né? Então, isso, hoje, os dados, né? É uma das coisas mais importantes e de maior valor que uma empresa tem. Né? A gente trouxe alguns outros convidados também que já tiveram aí, contaram histórias, a gente teve ataque, né, na infraestrutura, criptografou os dados e o valor, né, que os hackers aí, essas pessoas pedem é coisa milionária muitas vezes, né, e aí você começa a dar valor depois que acontece, mas quando você tem um trabalho desse, né, você consegue, fica palpável, né? Percebível logo o valor que tem ter uma gestão de TI, né? Não é só crimpar um cabo e instalar um sistema, Exato. né? Você traz inteligência de TI para o negócio, isso é muito importante. E O que eu vejo também, cara, só contribuindo aqui, que o fato das formações, né? Das várias formações, vários estudos, várias áreas que eles abrangem, é para entender do ramo do empresário, né? Você vê que é um respeito ao cliente deles, né? Você vê que ele estudou para que ele traduza a tecnologia e consiga transformar os dados que o cliente tem, entendendo do ramo dele, entendendo da Exato. especificidade daquele negócio, né? Exato. Então, só pelo respeito que vocês têm estudando muito, estando pronto para atender vários ramos, isso mostra, já estou até querendo conhecer, fazer uma visita na empresa para ver o seu portfólio aí. Legal. Muito bem, mas é justamente esse o propósito, acho que por isso que o Laerte convergiu muito com o nosso pensamento na época, porque o cenário de uma empresa, ele como a gente falou, o dado é
ponto crucial de qualquer empresa hoje em dia. Informação é tudo. Acabou esse papel, você tem tudo isso em um sistema, você tem seu contas a receber, você tem seu contas a pagar, você tem seu estoque, sua informação. Sua empresa está ali basicamente. Diretamente ela está ali. Então a gente pensava muito no cenário da proteção, do TI técnico, do TI manter, e cria muito essa dificuldade de construir um entendimento do empreendedor de qual, em que nível de maturidade de segurança ele está realmente e de utilização da informação. A gente veio justamente daí convergindo os aspectos aí. Mantemos ainda a segurança de rede, estruturação de qualidade, o work area, e daí vai escalando. Entra a equipe de gestão para conseguir juntar esse know-how já, que é agregado com a equipe técnica, de percepção da construção de ciência de dados é diferente de um analista que faz relatórios. Muitas empresas têm sistemas que têm relatórios lindos, maravilhosos, absurdamente grandes, que não te proporcionam análise. Eles têm muito dado e pouca informação. Exato. Aí a convergência das áreas vem aí, munido da análise, junto da gestão, perceber o que realmente o dado vai virar de informação pertinente. O que é um indicador pertinente para uma empresa? O que eu preciso realmente saber? Eu não quero só uma planilha cheia de informações, mas eu quero apontamentos. Aí entra justamente a ciência. A ciência ela vai pegar e começar a buscar esses pontos de convergência entre o que eu estou vendendo, para o que realmente eu estou lucrando, onde eu estou perdendo. E tudo isso, como eu falei, vem justamente convergindo. A gestão apoiando a construir um know-how para a empresa, da percepção, o que, trazer realmente, vocês precisam puxar esses indicadores. Aí vem a ciência estruturando esses indicadores. Entendi. Você, como você falando aí, eu consegui exemplificar. Tem muita gente que faz BI hoje da forma, vamos dizer assim, rasa, né? E, ao invés de trazer informações, cruzamentos de informações, traz lá total de vendas, né? O que um relatório comum já te daria, né? Exato. Aí traz lá um monte de painéis rasos, né? E eu acho que ciência de negócio é mais aprofundamento, né? Você pega lá, por exemplo, uma gestão de frotas que você tem separado, um software separado, talvez planilhas, e consegue ver qual percento cruza com os dados de venda, cruza com os dados de custos, né? Tem centro de custos, né? Que aí você pode saber qual da frota está impactando no custo do seu negócio. Qual departamento, né, mais está gastando com frota, porque muitas empresas têm vários departamentos que utilizam a frota, né, para fazer a entrega do serviço. Aí você consegue ter essa gestão até por colaborador, né? Você consegue ter esse indicativo, né? E nós pegamos aqui algumas perguntas também dos nossos ouvintes, né? Que quando fala que vai ter um TI aqui, todo mundo se movimenta para perguntar. E uma das perguntas mais comum ali foi... É muito difícil nessa transformação digital você, às vezes, colocar na cabeça daquela pessoa que não acha nem que precisa de sistema, que só precisa de um emissor de nota fiscal, porque é obrigatório, e... fazer ele ter essa transformação, começar a olhar as coisas com... Olha, eu preciso de dados para tomar decisão se eu quiser escalar o meu negócio. Quais são as dificuldades, né, que vocês encontram aí no meio do caminho para iniciar esse processo de transformação que a gente sabe que é moroso muitas vezes, né? Sim. Vou deixar a cara da ciência. Na verdade, assim, né... Emplacar uma cultura de digital numa empresa é um tanto difícil, né? Porque quando a gente leva assim, vamos trazer uma inovação, vamos trazer algo diferente, ou algo que está acontecendo lá fora e não aqui na nossa região. O que acontece? O pessoal já pensa, vou sair da minha zona de conforto, vai ficar ruim para eu trabalhar, né? Quando a gente leva, às vezes, um relatório mais intuitivo para um gestor, o pessoal da equipe lá interna pensa assim, não, ele fez aquilo ali para saber como é que a gente está trabalhando, mas não é. A gente quer trazer para o gestor indicativo de que a equipe dele trabalha, mas ele não vê, né? Por exemplo, equipe de TI, a gente tem uma certa dificuldade com a TI da empresa. Às vezes tem um cara do TI lá, uma equipe de TI dentro da empresa, e eles acham que a gente está levando dificuldade para eles com algumas soluções de segurança, de gestão de TI. E a gente chega e fala assim, cara, não é.
A gente está tentando mostrar para a gestão que você trabalha, mas eles não enxergam isso aí. Então, muitas vezes, por exemplo, um programa de chamados, só para registrar chamado, para registrar o que o TI faz. O TI faz um monte de coisa e toda vez que alguém olha para ele está sentado na frente do computador, né? Aí todo mundo fala assim, não faz nada, só fica na frente do computador, Isso né? é muita verdade. Quando você vai perguntar o que esse cara do TI faz, né? Não sei. Exatamente. Eu só chamo ele quando dá problema aqui. Exatamente. A gente chega e coloca um helpdesk, ó, registra lá um chamadinho, no final do mês eu vou levar pro seu gestor, ó, ele fez tantos atendimentos, atendeu X setores e por aí vai. E às vezes o que acontece? O pessoal acha que isso é dificultoso para a vida deles e acaba não abraçando a ideia, né? Então, assim, a cultura da transformação digital que a gente tenta emplacar, bem como também a cultura da segurança. Isso. Ninguém sabe o que é um firewall. Todo mundo tem a sua casa, tem um muro, tem a cerca elétrica, tem um alarme em casa. Mas na empresa, digitalmente falando, ninguém tem isso. Dificilmente alguém tem lá um firewall, tem uma segurança de bordo, ou tem um antivírus, ou compra um antivírus. Né? Então, esses aspectos que a gente tenta levar, que muitas vezes as pessoas olham assim, não, isso é só gasto. Eu não vejo pra que isso aí, né? Ou acha, né? Nunca vai acontecer comigo. Exatamente. Não, nunca ninguém aqui perto aconteceu, eu não vi isso aqui na minha região, ninguém vai achar a minha empresa, né? E o ponto crítico entra nesse aspecto, é a compreensão do valor que tem todo o trabalho que está sendo feito, a compreensão do valor da informação, do valor, não do custo, né? Todo mundo normalmente pensa, eu gasto com um TI, eu gasto com o sistema, eu gasto com equipamentos. Não, você tem investimentos que podem te trazer um valor ou não. Um sistema simplesmente sendo alimentado para venda, ele está fazendo o seu propósito básico. Sua empresa está existindo, é uma varejista, ela compra e vende. Certo. Mas você não consegue, de maneira prática e de prazo dilatado, analisar se ela realmente é lucrativa. Então a dificuldade é de trazer essa compreensão que uma construção toda que vai vir aí mudar, cultura. As pessoas conseguirem entender que a empresa está ali para poder trazer esses processos, para somar com ela, para somar para a produtividade e até para justamente apresentar esses resultados. É um reflexo que acontece muito na TI, mas que daí ele vai de contraponto com o sistema de varejo. Da mesma forma que um colaborador, um setor de tecnologia tem que demonstrar que ele opera, quanto tempo ele gasta, que há recorrência de um trabalho, que tem um problema num determinado equipamento que precisa ser substituído, é para uma empresa que vende. Aí vem justamente todo o know-how, como eu falei, de gestão da empresa, junto com a equipe do Flávio, que vai trazer uma percepção para você, fazer análise de curva ABC, rotatividade de mercadoria. Como que você faz isso no mercado hoje? Vamos colocar é uma marca grande aqui em Rondônia, Gonçalves. Como que você vai pegar e fazer uma análise, por exemplo, sem um sistema e sem uma equipe de ciência de dados? Vai ficar conferindo, alguém vai ficar anotando, nós vendemos bastante tal produto e vendemos menos outro. A inteligência ela vai vir aí, trazendo tecnologia. Isso vou pular, vamos colocar que todas as etapas de segurança estão 100%. Aí essa galera perceber que precisa da informação centralizada. Tratamos de ferramenta, Power BI. Não é pura simplesmente a ferramenta, é mais da cultura e da ideia. A pessoa às vezes ela acha que a solução é da ferramenta, mas não é. É do entendimento, é da informação. Que informação que é pertinente, não é a planilha com todos os dados de movimentação. Mas eu quero saber basicamente rotatividade. Eu comprei quanto de material e quanto eu vendi. Um cenário que é muito comum em varejista, a gente sempre pega, que a pessoa não tem problema, nunca falta nada na gôndola dela. Você chega, vai fazer uma análise, ele tem R$200 mil de um produto. Só que ele vende, no ciclo que ele compra mensal, 50 mil. Ele tem 150 mil de capital parado. Olha. Estoque não é lucro, o lucro é a venda. Ele não pode faltar no estoque para venda, mas ele também não pode ter 150 mil parado. Verdade. A ferramenta vem analisar esse aspecto. Você acha que quando puxar essa informação. Mostra uma coisa dessa para um gestor, ele já ganhou vocês. É por isso que vem a percepção. É nesse aspecto exatamente da percepção, de juntar as áreas. Porque se eu chego lá, eu sou da área de tecnologia, a pessoa já vai ter uma resistência, e por mais que a gente evite muito operar com techniquez, falar o nome da ferramenta, porque na grande maioria, quem decide numa empresa não tem uma formação tecnológica. Conhecimento tecnológico hoje todo mundo tem, sabe qual sistema que possui, o que faz, mas não tem como eu entrar, fazer uma conversa, um diálogo, fazer uma apresentação para vocês falando da tecnologia que eu vou entregar. Vocês vão olhar, ok, preciso de uma tecnologia, ok, mas eu não confio completamente em você. Aí essa é a diferença que a gestão vem. Ela chega e fala na língua da gestão, percebe e fala, para a gente chegar aqui, a gente precisa fazer um trabalho tecnológico, com aspectos do analista de ciência e ferramentas. Aí você já dá espaço.
e consegue fazer justamente essa entrega. Então, e aí começam essas dificuldades realmente de aceitação, que tem gente que aceita, que gosta, e tem muita gente, infelizmente, que reluta e insiste em ficar parado em métodos antigos, ou simplesmente, não vou nem dizer antigos, mas diferentes. E no mundo que a gente vive hoje, não tem como a gente não absorver coisas novas. A gente tem que estar sempre suscetível, porque quebrou ciclo. Na época que eu estudei história na escola, a gente falava de ciclo de 100 anos. A gente fala em ciclo de 1 ano, se bobear, de avanço. Voltando a esse assunto das pessoas não ser adeptas às mudanças e aproveitar o que tem de bom nesse avanço tecnológico, sempre vem na minha cabeça quem rejeitou a Netflix quando apareceu com a ideia. Hoje tinha loja por vários países, hoje tem uma só nos Estados Unidos e não é uma loja, é um museu, né? Porque era antigo e de fita cassete, né? Lá que tinha, e agora a gente tem diversos streamings, não um só, mas a própria Sky criou o Digo agora, né? Que é a dela. A própria Sky, que era uma TV via satélite, tem o seu serviço de streaming também. Então, com a popularização da fibra ótica, né? Aí o streaming ganhou realmente mercado. Antes a gente tinha limitação da velocidade de internet, né? Aí até na área de RP, né? A cloud computing ficou muito famosa, né? Realmente saiu do papel, porque antes era só um sonho, né? Os empresários queriam seus servidores ali internos na empresa, não queria armazenar fora, e é muito mais seguro, muito mais disponível, né, para a empresa estar com a solução de nuvem, né? É um streaming, realmente é um streaming de armazenamento, né, de processamento, né, Karen? Com certeza, porque com esse avanço antes, quando iniciou o cloud, as pessoas usavam mais assim, backup. Eu só vou usar a nuvem para backup. Agora, o sistema inteiro opera em nuvem, porque tem a confiança de que eu vou ter uma conexão para manter esse serviço. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso ter o meu sistema lá, que a minha disponibilidade vai ser ou muito próxima de 100% ou até 100%, sem interrupções. Né? E conforme tem um avanço das redes, igual veio o 4G, a gente já teve Uber, né? Trouxe para cá, para nossa região, e onde foi tendo 4G, se foi avançando. Agora, se você andar pela rua, tem pelo menos uns 5 tipos de serviço, né? De mobilidade urbana diferente, né? Do mesmo produto e propostas diferentes. Então, o Uber tem uma proposta, agora tem um outro que eu vi esses dias, que você sugere o valor da corrida. Não vem mais o valor pronto para você. Você fala, eu quero pagar R$10 para você me levar até a BR. Pregão, ele aceita ou não a sua corrida. É uma loja totalmente diferente. Então, eles vão vendo oportunidade onde tem a dor de alguém. Né? E voltando para esse lado da TI, da conexão, vocês trabalham aí também com esse serviço em nuvem, essa questão do backup, né? Vamos falar desse assunto aí que... por mais que pareça na nossa mente, né? Óbvio, se você precisa fazer um backup, eu ainda escuto muita gente que põe no HD e leva para casa e não tem esse backup em nuvem ou em outro lugar, né? Se porventura pegar fogo na loja e o HD travar, já era a informação. Sua vez agora. Eu falei que o Laerte falava pouco, mas acho que é o inverso. Eu falo pouco, como vocês perceberam. Esse é um aspecto complicado, eu acho, porque a nuvem ela é uma solução excelente. Nós até comentamos um pouco antes de iniciar sobre a nuvem. Só que não é uma situação ainda tão acessível para todas as empresas, então vou colocar, não existe um modo correto. Correto não é só quem realmente armazena na nuvem. Ele vem em relação à parte de gestão, que é num plano de manutenção e recuperação de desastre. Vem também os graus de importância. Você não vai pegar e colocar numa grande corporação um backup local somente. Porém, uma empresa pequena, se ele cria justamente esse pensamento de pelo menos eu faço um backup... Eu teve um cliente meu essa semana que ele falou, não, eu faço os colaboradores, cada um faz um backup e eu faço mais um backup num pendrive. Porque eu fui olhar o custo para mim, entra justamente aí que eu falo, vem no aspecto de trabalhar junto com a gestão, porque o negócio para ele existir, o princípio básico dele é você ter retorno. Um negócio não existe pura e simplesmente, exceto as fundações as ONGs e de assistência, que existem para um propósito de apoio social. Agora, qualquer outra corporação, ela tem uma visão financeira. Então, você tem que ter um resultado. Sim. E ele tem que ser positivo. Se ele for negativo, seu negócio não compensa. E essa pessoa falou, não compensa para mim. É um valor hoje baixo pela nuvem? É baixo. Mas para ele era inviável economicamente. Porém, ele não abandonou o aspecto de segurança.
que aí vem esse ponto. Tudo vai, e a nossa dificuldade, realmente, que eu falo, hoje, Rondônia evoluiu muito. A gente falou de internet também, fazer só um link básico. Eu sou da época de usar a internet de escada aqui em Rondônia. Em links corporativos, nós trabalhávamos com prefeituras, os maiores links eram 1 mega. E eram coisas de relação, na época, eu vou fazer de valores, R$1.000 custava um link. R$1.000 em 2003, 2004, eram muitos reais. Eram vários reais. Se a gente for pegar fazer uma correção aí, vai dar um valor bem... que era 180. Por aí. Nesse aspecto, estamos colocando aí próximo de 8 a 9 salários mínimos um link desse. E hoje a gente pega e começa a olhar, peraí, será que eu vou colocar 1 giga em casa? Eu rodei em casa isso. Então, as empresas conseguem ter essa facilidade. Porém, para você trazer todo o aspecto, daí começa para o backup, e você precisa de um software. Nós hoje trabalhamos, por exemplo, com a Hyperios Backup, que ela possibilita você ter isso localmente, para um HD externo ou para a nuvem. A ferramenta ela vem justamente para convergir isso daí, porque muitas vezes não adianta te passar um processo que vai ficar manual, vai depender do seu envio também. Então a gente tenta automatizar e principalmente encaixar dentro da receita. Porque hoje, como eu falei, o maior problema, nosso maior lacuna, ela deixou de ser volume, transferência de dados, eu tenho 100 megas de internet, 200 mega, 300, para volume, na verdade, na nuvem. O que encareceu por muito tempo, nós passamos aí um hiato de aproximadamente 4 ou 5 anos com uma nuvem muito cara, porque volume. SSD veio e conseguiu baratear muito volume, e agora nós temos novamente um armazenamento, vou dizer barato, nem caro, justo. Então podemos ter mais. O problema justamente é quanto colocar, onde colocar, porque todo mundo hoje gera grandes volumes de informação. Muito. Trafegando vídeo, armazenando um programa. Tem clientes nossos que tem quantos? Uma faculdade maior nossa que está com 400 GB de backup no Rio Grande do Sul? Do São Paulo. São Paulo, tem 400 mais. GB de backup. Tem mais, agora eles incorporaram mais 5 faculdades. Então vai dar uns 600, 700 GB de um backup de banco de dados. Como que você administra isso? Você tem que fazer uma cópia local, você vai enviar isso para a nuvem. Aí, além de você ter a transferência, você tem que ter o armazenamento, você tem quase 1 terabyte por backup. Manter essa sinergia. Esse RAID aí que é o... Eles usam, o RP deles é totalmente nuvem, né? A gente baixa o cliente e usa o RP. Mesmo assim, para a gente ter um ambiente de testes atualizado ali, é 4 ou 5 dias. Nossa, poder... também estou inserida aí na tecnologia, né? Também na gestão, mas a gente sempre tem um pezinho lá, né? E tem essa parte do backup incremental, né? Que é um que você não precisa fazer o seu backup inteiro de novo, você só vai acrescentando aquilo que alterou, que inseriu de novo, né? Mas como você falou, quando você vai fazer, eu quero testar se esse backup realmente vai funcionar, se chegar a dar um problema e eu precisar desse backup, né? E aí, é igual você falou, demora às vezes dias para você conseguir testar aquele backup de 1 semana ou até 2 atrás, né? Isso. Para você conseguir, porque até você fazer o download, você subir isso no sistema de novo, aí normalmente é compactado, aí tem que descompactar para você conseguir subir isso, né? E a gente falou bastante de segurança, né, da informação, né, e estudando um pouquinho vocês também trabalham com LGPD, né, e um pouco desses conceitos, né, que veio uma lei, né, que tem que implementar. E como é que está sendo isso aí, a adoção pelas empresas? Como é que está esse processo na nossa região, né, que começa desde o colaborador lá ter que se preocupar com o papel que joga no lixo com informação, até as informações do sistema, né, não vazarem, cuidarem do dado pessoal, né, que está ali. Política de e-mail, né, a gente tem muito cliente que até um certo tempo atrás, eles achavam que e-mail era uma ferramenta assim, que não tinha muita finalidade, não tinha preocupação, né? E aí com a LGPD isso veio uma preocupação também, porque basicamente ele está utilizando uma ferramenta da empresa, só que o uso dele, ele está usando em casa, está usando, né, no celular pessoal dele. Então a LGPD ela veio um pouco para barrar isso aí também, além dos aspectos, né? A gente tem um cliente que é de medicina diagnóstica, que é até um pouco mais complexo ainda ter LGPD, né? Os dados mais sensíveis estão aí na saúde, né? Sim, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com questão de relatórios, acessos mesmo no ERP, que a gente tem analista que trabalha com o ERP do cliente, então a gente tem que ter um critério mais rigoroso na questão de permissões, o que pode visualizar, o que não pode, até mesmo visualização web, né? O protocolo ali de acesso ao exame do paciente também, termo de assinatura, o paciente ele chega para fazer o exame, a gente teve que desenvolver termo de
aceite a LGPD, né, para poder utilizar os dados do paciente, até porque é uma clínica. Temos clientes também que são do âmbito educacional, que tem filhos estudando, que tem pessoal da faculdade, então também tem um critério de segurança, de permissões que a gente precisa ficar atento. Nossos analistas, eles têm certas permissões e tem certas coisas que a gente também não dá acesso para eles, justamente para não ter essa vulnerabilidade de acabar tendo um vazamento de dados. Né? E tem a parte de infraestrutura também, que é o Glaubert que mais trabalha, né? A questão de VPNs, acessos externos, que a gente também faz acesso externo aos nossos clientes, né? A gente tem todo um protocolo de armazenamento de senha, quem que tem acesso a quais tipos de senha. Então, a nossa política hoje é tudo categorizado entre infra, gestão de negócio e inteligência de negócio também. Então, por exemplo, quem é da equipe de infra tem acesso a servidores, VPNs e afins. Né? E o Glaubert foi o cara que estruturou essa arquitetura de armazenamento de senhas que a gente tem hoje. E até um aspecto que o Laerte falou no começo foi a dificuldade de aceitação. Acho que é o maior problema da LGPD. E as pessoas perceberem o que vai realmente tratar a LGPD. A LGPD, basicamente, ela só quer colocar pontos delimitadores do que você precisa realmente, o que você tem de acesso de informação de uma pessoa, ao que você, um colaborador ou uma outra pessoa, precisa realmente ter e ao que compete ele fazer. Então, ele trata muito mais competência e acesso à informação e quem pode. Teve sempre muito uma característica que, como o Laerte mencionou, os TIs são muito relutantes às vezes, porque eu domino meu negócio, eu trabalho para a Shift, o Glaubert confia em mim e eu tenho todos os acessos. Não, o Glaubert distribui acesso de acordo com o que a pessoa precisa. Eu não preciso que um colaborador de infraestrutura tenha acesso a leads, por exemplo, de alguma campanha, porque tem um nome, telefone, um e-mail. Isso eu estou falando de uma característica muito simples, em uma campanha de marketing realizada pela minha empresa. Um dos nossos maiores clientes hoje é uma clínica, então ele trabalha com exames. Então, imagina uma pessoa de TI tendo acesso aos exames, por exemplo. Nós caso haja necessidade de uma manutenção, tem os termos detalhando o que pode, o que precisa ser visualizado. As pessoas preenchem os termos de responsabilidade justamente para quê? Para que você consiga ter esse controle, saber realmente quem acessa, quem visualiza uma situação, controlar quem realmente acessou essa situação, para você realmente garantir que somente o Laerte, que é responsável por fazer um laudo em cima de um exame, vai ter acesso àquilo. Que uma outra pessoa não vai ver uma informação sensível e transparecer. Algo que era muito comum há anos atrás, eu não sei se ainda tem acontecido bastante, mas era a venda de carteira de nome e CPF. Nossa. A LGPD vem justamente também colaborar aí em você conseguir forçar, por meio de uma lei, que as empresas estruturem melhor suas ferramentas. Que os dados sejam mais... transparentes, né? Mais transparentes a utilização. Vamos dizer, a informação ela continue sendo utilizada por quem realmente precisa, e se ela for mal utilizada, assim como normalmente havia uma cobrança muito grande em cima dos provedores com relação a situações ilícitas, o Ministério Público não vai acionar quem? O provedor de internet. Em busca de quê? Quem acessou tal situação. Então aí você já tem uma relação com a LGPD. Quem vai poder fazer esse aceite? Todo colaborador? Uma pessoa que tem acesso a um computador desse provedor que auxilia na recepção vai poder ver essa informação? Não. Aí você vai afunilando. Você vai ter 1 membro, 2 membros, 3 membros, pessoas especializadas, já com pauta já definida de sigilo, com documentação toda pré-estabelecida para isso. Então, você já construiu essa cultura. Então, a maior dificuldade hoje para a LGPD é realmente as pessoas perceberem que precisam. A gente tem, vamos lá, entra no mesmo aspecto do vírus mais comum, que é o ransomware, que é aquele que entra e criptografa tudo e gera um prejuízo absurdo, gera um sequestro de dados realmente. É ele e tem pouca incidência, de certa forma, na nossa região. Mas não quer dizer que ela não exista. As multas são da mesma maneira. Elas não existiram aqui ainda, mas podem acontecer. Precisa simplesmente que uma pessoa tenha problema. Alguém tem um dado sensível vazado, uma informação vazada, isso vai trazer grandes problemas. A lei, ela vem eu acho que é de uma maneira muito bacana, porque ela traz um norte, ela te dá os parâmetros para você regularizar. Certo. Então, você estando com tudo ok, tendo termo, você tendo separado suas permissões, quem realmente pode acessar, aí vem essa relutância muitas vezes de alguns TIs
que é ele não querer não ter mais acesso a tudo. Eu tenho que ter acesso a tudo. Não necessariamente não precisa. Aquele key-userzão antigo lá. Exatamente, exata. Não pode existir de maneira alguma. Ele não pode mais existir. Entendi. Eu falei, tem características, tudo, vamos colocar em nível de... A gente for pegar, a gente sempre teve uma construção em si de sistema, ela vindo de níveis, né? A gente teve início lá quando um senhorzinho, nos anos 70, pegava e fazia o código dele para poder utilizar o computador. Aí ele subiu, criou um nível extra. Esse nível extra, a pessoa conseguia fazer um outro programa, um pouco mais adaptado, mas que dependia de programação. Aí ele fez um programa que não precisava mais tanto. E, por fim, chegou no utilizador. Se a gente já tivesse começado lá a criar esse hábito, essa característica de perceber o que me compete dentro de algo, eu não preciso saber ter acesso no mais baixo nível para fazer todas as vezes minha atividade. Então vem muito disso. A dificuldade acaba sempre sendo a relutância em se sentir, de certa forma, desprestigiado, acho que seria. Mas, na verdade, não é. Acesso, quem realmente precisa sempre tem, só vai estar resguardado. Eu usei a palavra transparência quando você falou, né? De quem teve acesso, Isso. que hora teve acesso, né? É. Porque aí você mostra que o seu serviço, o serviço que você presta tem a transparência, tem a auditoria, Sim. né? Tem um cuidado, né, cuidado, com o dado. Olha, eu estou olhando e eu tenho políticas para manter seu dado seguro. Pode ficar tranquilo em deixar a sua informação aqui, né? Que ela não vai sair. E até tem... cria uma cultura na sociedade diferente. Porque, por exemplo, hoje em dia tem muito ataque que é de engenharia social ainda. Por quê? A pessoa tira passei na habilitação, pega a foto da habilitação e posta, né? Então, o pessoal Exatamente. pega e já tem os dados inteiros da pessoa Tem Eu vi ali. no Facebook, cara, eu tô fazendo cartão personalizado, cartão de crédito personalizado. Mande foto da frente e verso do cartão, que eu vou te mandar e manda uma foto que você quer que saia impressa, que eu vou te mandar de volta. Cara, Nossa. tinha mais de 70 comentários de Uma pessoas coisa- que caíram, né? Uma coisa bem simples. Um processo que a gente faz muitas vezes em cliente é chegar e, de certa forma, passa um briefing rápido sobre como você desenvolver uma boa senha segura. Aí as pessoas mudam. Vou usar caractere especial, vou usar números e letras. Eu não lembro. Eu pego um post-it, eu anoto e colo no monitor. Nossa. Acontece. Acontece recorrentemente. Aí a gente vem novamente, daí vai passando, isso não pode. Tenta relembrar, não anota, porque vem justamente nesse aspecto. Hoje, acho que a gente está num nível de segurança bom, em termos de recursos. Tem muitas ferramentas que proporcionam um ambiente super seguro. Certo. Os hackers já descobriram, já perceberam isso há bastante tempo. Aí eles vêm justamente na engenharia social, eles fazem amizade com o Glaubert. Pô, o Glaubert, ele vai me falar assim, ele tem acesso a tantos clientes. Vai se aproximando justamente para conseguir isso aí. As pessoas às vezes não prestam atenção no ambiente de trabalho, deixam um documento sigiloso aberto, engenharia social novamente. A gente sofre pouco, na verdade, aqui com o hack industrial. Tem muito pouco roubo de informação industrial, mas que pode ser pego. Uma pessoa pode enxergar um balanço em cima de uma mesa, enfim. E todo já realmente nesse cenário. Com relação à transparência, só para fechar uma ideia que eu colocar, as pessoas, às vezes, por medo, eles colocam uma situação. Eu não quero que tal pessoa faça um processo, porque ele pode errar. O ser humano, ele é passível de erro. Certo. Os sistemas têm que estar, estão preparados, muitos nesse aspecto. E simplesmente você conseguir perceber quem fez. Aí vem justamente isso daí que hoje é extremamente necessário. Uma ferramenta hoje que não tem um log de acesso, de processo, a quem acessou tal situação, quem modificou tal situação, ele não tem nem capacidade técnica de estar no mercado. Justamente por isso, porque como eu falei, as pessoas têm às vezes medo por não ter a segurança de um sistema que consiga mostrar se o Glaubert fez alguma coisa, se o Glaubert não fez, o que ele fez, como fez. Isso é legal aqui que na nossa conversa, né? Vocês têm falado, a gente fala, tem dificuldade com o empresário, né? Em adotar isso, né? Mas tô vendo que tem uma grande dificuldade no próprio profissional de TI, dessas pequenas, né, e médias empresas, em aceitar a mudança, né? E não é que tá tentando dizer, você não tá fazendo seu trabalho direito, é por isso que a gente tá chegando aqui. Não, é para te ajudar, né, Exato. no seu dia a dia. Verdade. E aí agora eu gostaria que vocês falassem um pouco para esse profissional, né? Como é que é... O Laerte já comentou um pouco, né, de como é que é esse trabalho. Não é para mostrar que você não tá fazendo nada, é para mostrar o tanto que você faz, né? Exato. No meu primeiro emprego, a gente trabalhava com um software comercial, né? E o conceito de helpdesk eu aprendi ali.
quando eu trabalhei em faculdades, trabalhei também junto com o Globert em faculdade, a gente não tinha não tinha como mensurar o tanto de coisa que a gente fazia, né? Então, assim, a gente trabalhava, ficava o dia inteiro, ficava à noite e não conseguia mensurar, não conseguia levar na direção. Falar assim, ó, a gente, sei lá, fizemos 1000 atendimentos. A gente não conseguia fazer isso aí. E quando a gente leva isso aí nas empresas, ó, a gente tem uma ferramenta, né? Ah, você não pode parar toda hora para abrir um chamado, manda um e-mail. O e-mail já vai criar o chamado lá para você. Olha que legal. A própria equipe ali também te orienta, ó, manda um e-mail para, né, chamados@minhaempresa, já vai criar o chamado lá pro TI, a gente já vai ver, já vai receber um e-mail, já vai ter ali um SLA e tudo mais. E aí o que a pessoa pensa? Vou ter que mandar um e-mail, isso é muito trabalhoso, não vou fazer isso aí. Exato. E nossos clientes, todo início de mês, a gente manda um relatório mensal, ó, foi aberto tanto chamado, foi fechado tanto chamado, por categoria de chamado, qual foi o nosso colaborador que mais abriu, que menos abriu o chamado também. Então, Nesse caso do colaborador que abriu é o chamado, vamos dizer assim, é a atitude passiva, ativa, quer dizer, Isso. do técnico, né? aham, exatamente. Eu recebi um chamado pelo WhatsApp e estou registrando aqui. Isso, pra na demonstrar. verdade, o colaborador que mais encerrou o chamado, né, no caso. Então, por exemplo, eu vi um chamado lá, atribuí ele para mim e resolvi ele. Ok. Aí ele vai... A gente tem um dashboard ali também que a gente imprime, manda pro... Imprime não, né? A gente gera um PDF e manda para a administração de todos os clientes ali, ó. Esse aqui é o relatório mensal. A gente vive no pé. E aí eu fico lá no WhatsApp. Pessoal, vamos fechar chamado, né? Pede pro pessoal validar chamado. Nossos clientes de fora também, mesma coisa. Só que o pessoal de fora nosso, eles têm que validar. Aí é o pessoal de TI que geralmente tem que validar o nosso chamado. Então, ó, a gente fez tal coisa, entra lá, dá um ok, fala pra gente que, né, ou, né, não tá legal, volta de novo o chamado que daí eu vou ficar olhando ali, ó, pessoal, não tá certo isso aqui. O pessoal validou e falou que não tá legal, vamos rever aí. E olha só, outros TI podem contratar vocês para esses sistemas de chamado? Pode, a gente faz o auxílio, dá a consultoria, até inclusive a gente ajuda a padronizar a questão da gestão de chamado, né, de acordo com o ITIL, lá a categoria do ITIL, então a gente tem um padrão de categoria de chamado, não é assim, a gente encontrou muito em alguns clientes assim, a categoria era o setor, né? Então a gente tinha lá secretaria, administração, era a categoria do chamado, a gente chegou, não é assim, né? A gente tem mensageria, tem microinformática, tem sistema administrativo, e dentro dessas categorias, de acordo com o ITIL, a gente cria subcategorias para ficar mais específico ainda. Então no final do mês a gente tem lá, ó, teve 10 chamados de e-mail, relacionado a e-mail, acesso de e-mail, criação de e-mail, criação de acesso, internet, então, por exemplo, Wi-Fi ruim, internet ruim, impressora, tudo a gente categoriza ali na nossa central de chamados, e aí todo mês a gente manda esse relatório. E a gente chega no TI e fala assim, ó, eu não quero mandar um relatório no final do mês, e o seu administrador vê lá que você é o cara que menos fecha chamado. Né? Não quero prejudicar você, na verdade isso aqui é para você, é para ele saber que você trabalha mais que nós, tá? E às vezes o cara pensa, não, vocês estão querendo me prejudicar, vocês não tá fazendo isso para me ajudar mais, não, é que a gente já trabalhou muito tempo e a gente toda vez, não, vocês não fazem nada, só fica aí na frente do computador. E não é assim, a gente faz muita coisa, só que a gente não registrava muita coisa. E o WhatsApp hoje ele é bom porque ele facilita, só que ninguém vai ficar olhando depois ali o tanto de coisa que você deu ok ali na conversa, né? Então a gente leva um relatório e fala assim, ó, foi aberto tanto chamado, fechamos tanto chamado. Aí por categoria também, a gente faz um gráfico por categoria, então e-mail, mensageria, VPN, internet, acesso. Tem uma infinidade de categorias lá que a gente padronizou. E a gente manda todo mês para os nossos clientes. Isso aí. Bom. Nossa, então traz uma inteligência também até para o próprio departamento de TI. Até para a prestação de serviço que a gente faz de TI. No geral, assim, para o TI, perder, como o Lard falou muito, o medo, principalmente isso eu vou falar da Shift. O trabalho que nós fazemos é sempre de acordo com a necessidade do cliente. Se ele precisar de um técnico nosso lá, vai ter. Se ele precisa de um analista nosso lá, ele vai ter. Se ele precisa de uma estruturação de rede, ele vai ter. De workarea, ele vai ter. De análise de segurança, ele vai ter. Se ele precisa de uma revisão com o sistema de backup, com levar o backup para a nuvem, com colocar o serviço dele na nuvem, havendo compatibilidade, a gente vai sempre operar. E às vezes vou puxar para a média empresa. A média empresa muitas vezes já tem um TI. Certo. Só que a pessoa fica com medo. Ela entra justamente no aspecto do medo, da substituição, de estar sendo tirado dali. Nosso papel nunca em nenhuma empresa até hoje foi de substituição do setor de TI. Até porque, dependendo do nosso contrato, a gente está ali para fazer uma entrega de um serviço.
O sucesso do serviço para nós depende da colaboração dele. Então a gente está fazendo um trabalho a 4 mãos, sempre entregando. Então ele puxar essa percepção, e eu vou me usar como exemplo. Como eu falei, o cabelo e a barba branca hoje não é à toa. Eu já tenho mais de 20 anos com tecnologia e eu já fui fui stack no desenvolvimento, fui stack em TI, que é o que eu tinha que desenvolver a aplicação de retaguarda, o front-end, banco de dados. Em TI eu tinha que mexer com rede, com manutenção, com sistema, com tudo ao mesmo tempo. Isso não tem como se manter, porque a evolução tecnológica é muito rápida e as empresas não comportam contratar um desenvolvedor, um analista e mais um técnico de suporte. A gente vem justamente trazer esse apoio. Nós trazemos a mão de obra especializada com o know-how necessário para ele, não é para uma substituição. A gente sempre quer alavancar ele, trazer para o mesmo nível tecnológico e para ele conseguir manter o sucesso dele, o nosso sucesso também, Exato. com a entrega. Então tem sempre muito dessa dificuldade. Então o principal hoje para os técnicos, para os profissionais de TI, o foco hoje, na verdade, realmente acaba sendo, de certa forma, acho que é para qualquer área, mas não tente inventar a roda novamente, ela já foi inventada. A gente não tem por que dominar um processo. Para a maior parte das empresas, tem consultores, além da Shift, que fazem esse trabalho, que chegam e te entregam um resultado de backup bom no servidor. Você não precisa gastar 6 meses para aprender isso. As pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de achar que a solução tem que partir da mão dele. Ele fez aquilo ali, ok, é prazeroso, mas o dono da empresa não vê com esses olhos, porque em 6 meses que você pega para aprender um processo de backup, para contratar isso e colocar em funcionamento, levou 6. Nesses 6 meses, ele gastou tempo, ele parou de fazer o que o dono da empresa realmente queria, que esperava dele. Então, ele deixou uma lacuna, fez uma entrega que não vai ter esse mesmo potencial. Ele poderia, por exemplo, trago a Shift para uma solução, trago outra empresa para outra e outra para outra. O dono da empresa vai ficar felicíssimo, porque ele quer o resultado. Excelente. E de muitas vezes, como eu falei, hoje a consultoria ela consegue, como a gente abre o leque, a gente tem vários clientes, nosso custo, a gente acaba diluindo e conseguindo ter uma equipe grande para poder atender. Que uma empresa não consegue, ela não consegue contratar 3 profissionais para tratar. E a TI, ela é gigante, né? Se muita for área. pensar, a TI é gigantesca. Não tem como... É aquela vertente, né? De sei que nada sei, né? Exato. Ninguém sabe de tudo em TI. E daí se você tem dorme uma equipe... atualizado, acorda desatualizado, né? É. Você estuda 50 anos, aí amanhã acorda uma pessoa com metade da sua idade sabendo muito mais que você, Isso. porque ela está atualizada. Mas equipe multidisciplinar que você está propondo, né? Exatamente. Equipe multidisciplinar. A pessoa, o técnico de TI, ele é especialista em infra. Tá ali, tá começando a trabalhar na gestão de rede. Contrata Shift para dar suporte em outras áreas, né? Na LGPD. Eu tô com um assunto novo aqui, eu tô precisando. Já vai para vocês, né? Isso. Mas o que eu queria também enfatizar com isso é que a própria gestão de redes das empresas é uma coisa complicada para que o empresário entenda, para que a pessoa entenda, para que o dono de casa também entenda, né? Na questão de pessoalidade daquela rede, né? Vamos fazer um comparativo com a rede elétrica, né? Para que um vizinho seu tenha acesso à rede, né, os postes, ele vai te pedir para que você deixe ele usar um cabo seu, passe por dentro do seu padrão para que ele acesse aquela energia que está vindo da rua? Isso você ia falar com ele, não, isso está errado, você tem que ter o seu acesso à rede de energia. Mas por que a gente libera o nosso Wi-Fi na nossa rede única e libera o Wi-Fi da empresa misturado com a rede que está lá no servidor, a rede dos clientes? Não separa isso, né? E eu acho que essa segurança de borda que você disse, né? A gente poderia, nas empresas, ou então, ter essa noção, separar isso, né? Mostrar para que uma empresa como a Shift deixaria isso muito bem resolvido, né? Muito bem separado, para que ele tenha controle. Olha, essa pessoa vai ter esse acesso aqui. Eu vou criar uma via para ela ter só esse acesso de navegação. O meu servidor vai estar protegido nessa outra rede aqui. Está toda fechadinha. Então, eu acho que esse conceito, né, de separar as coisas que precisa ser bem difundido ainda, né, Karen? Tá bem bastante. raro, bem novo.
Apesar da gente ter diversas pessoas que orientam, ó, se você for viajar, não conecta no Wi-Fi que você não sabe a procedência, que não tem um termo da LGPD para você aceitar antes de colocar os seus dados lá. Porque se outra pessoa com intenção maliciosa conectar um celular, a gente sabe que tem software aí que você pesquisa no YouTube, ele te diz como você coleta o dado de todo mundo que está conectado. Né? E se você deixa a rede da empresa aberta e com um Wi-Fi aberto, você está falando, chega aqui, bandido, pode entrar e levar minhas coisas, que as portas estão abertas, né? Isso eu já usei até para exemplo com cliente, por exemplo. Ele tem uma Wi-Fi para meus clientes. Meus clientes chegam aqui, eu preciso que eles tenham internet, se sintam recebidos, ok? Isso é positivo. É muito bom. Só que o TI dele, os TIs muitas vezes, ou empresas de pequeno porte, elas vão lá e criam uma rede Wi-Fi e colocam na mesma rede que ele usa para o sistema dele. Aí para alguém à noite, mal intencionado. A gente tem níveis de segurança hoje para rede Wi-Fi? Tem, mas na grande maioria não. Equipamentos mais simples, com configuração básica, o cara consegue entrar. A partir do momento que ele entra na rede, aí há diversas possibilidades de hacking. Pode ser um banco de dados com uma senha padrão, pode ser um sistema com uma senha padrão, às vezes é um sistema muito popular, um sistema grande que já utilizam de fácil conhecimento, a pessoa talvez já sondou antes alguma coisa. Então, vem aí novamente para os TIs das empresas. Utilizar as empresas parceiras vem para somar nisso daí, justamente para entregar um resultado rápido. Porque para a pessoa fazer isso daí é complicado pelo tempo. Porque na hora que ele começa a colocar o custo, o dono da empresa já assusta. Aí ele fala, eu vou ter que ficar menos tempo ou mais tempo aqui, vou ter que fazer hora extra, vou ter que trabalhar e vou levar tanto tempo para te entregar, ele já corre. O TI, para quando ele vai pegar uma consultoria, ele tem que usar realmente a consultoria como um serviço para ele, não é contra ele. Ele é a nossa maior ferramenta. Se uma empresa tem TI, para nós é uma grande facilidade. Por quê? O maior ponto de dificuldade hoje ainda, porque a nossa faixa etária de gestores, ela ainda está a geração boomers, vamos colocar ali acima dos 50 anos já, a maioria. Tem trato tecnológico com o equipamento? Tem, mas com situações mais complexas. A necessidade de uma infraestrutura organizada, separada, Wi-Fi. Por que eu vou precisar colocar um equipamento em uma outra rede? Por que eu tenho que comprar um switch que tenha camadas, que eu vou dividir as redes em um equipamento só? Por que eu vou fazer esse investimento? Para eu, Glaubert, chegar e conseguir demonstrar todo esse valor para ele do porquê de tudo, é muito mais complexo do que se já tiver um parceiro na TI dele, uma pessoa que já entenda e saiba comunicar comigo e comunicar com o dono da empresa. O dono da empresa já confia no Laert. Eu chego e converso com o Laert, vai falar, vai ser positivo pra gente, porque vamos entregar rápido, a empresa vai se comprometer, ele tem o prazo dele para entregar, o custo é esse. Se eu fosse fazer, eu fazia em 12 meses. Eles fazem, entregam em 2, 1 mês. Então, justamente de construir essa situação, de criar essa percepção. Porque muitas vezes os TIs têm essa percepção, só que eles cansaram de estar o tempo inteiro, ô Glaubert, compra um firewall para mim, ô Glaubert, vamos mudar esses equipamentos, vamos colocar isso aqui. Tá, você leva quanto tempo? Não, eu não consigo, vamos ter que... Enfim, ter justamente essa dificuldade, essa percepção, acaba sendo a maior dificuldade sempre. É nosso maior paradigma, acho que em qualquer área, na área de tecnologia, de você conseguir convencer as pessoas que elas precisam estar seguras. Hoje já tem, por exemplo, o escritório de advocacia que nos procurou para colocar firewall. Eles já montaram a rede toda estruturada, separada, Wi-Fi de cliente, Wi-Fi de parceiros, que eles acabam falando, queremos que eles tenham acesso à nossa rede. Queremos ter um firewall para ter uma segurança um pouco mais aprimorada. Então já trouxe, mas isso daí é menos de 1%. Na grande maioria é mais um trabalho de demonstrar realmente a necessidade, e a gente tenta sempre, vamos colocar, é praticamente um trabalho de filho. Que é filho que tu tenta ensinar pelo amor. Você fala para ele, não põe o dedinho na tomada. Ele nem sempre te ouve, ele vai pôr o dedinho na tomada. Vai tomar um choque, depois ele não vai mais pôr. Então a gente tenta sempre fazer isso, demonstrar o resultado da segurança, o resultado da análise de dados. Que se ele tiver um complemento, além do sistema que ele já tem, para poder fazer essa análise, para uma pessoa que vai poder construir isso para ele, vai ser mais rápido do que ele bater canela por mais 6 meses, 1 ano. Ô Glaubert, você falou aí de firewall. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas entenderem o que significa o firewall, para que o empresário também entenda o que o firewall vai fazer ali na rede dele, qual que é o trabalho que ele vai fazer, qual que é a filtragem que ele vai fazer ali, para que eles entendam que é uma ferramenta importantíssima para a gestão da rede, para ele ter no rack dele, né, para ele ter uma caixa de firewall ali.
Vamos colocar, o Firewall ele não é nenhuma uma tecnologia nova, né? O Firewall ele já existe já junto com praticamente o mesmo tempo de existência da internet. O princípio dele básico, acho que o melhor exemplo do mundo prático o Laerte utilizou. É você subir uma cerca elétrica na sua casa, você colocar a tranca no seu portão, é você pegar... eu moro numa região muito perigosa, então eu preciso colocar uma chapa de aço embaixo da minha casa, você vai atuar para isso. O Firewall, ele traz cenários para a gente diversificados. Você pode ter... As pessoas às vezes pensam muito que é uma situação de complexidade para grandes empresas, mas você precisa ter isso até para pequenas. Inicialmente, o Firewall, ele trata... A internet, ela trabalha com endereços já perceptíveis pela gente. A gente vê UOL, vê Google, vê Microsoft.com, são os endereços. Por baixo disso ainda a gente tem portas, vamos colocar. Os endereços têm a porta 80, porta 443, são duas portas padrões e básicas para navegação de internet. Então isso daí você já entende que é uma porta que vai ser acessada por internet, para a internet, para um fim específico. O Firewall você vai conseguir controlar isso. Dizer, eu só quero que passe por aqui internet. Eu não quero que passe nenhum outro serviço. Em si, as ferramentas de hacking, elas exploram as portas dos computadores. São 65.535 possibilidades de portas com várias variações de protocolos em cima. Vai entrar muito no Technic-Case, mas vamos ficar diretamente só no endereço. Certo. Quando muitas vezes as pessoas chegam e montam sua internet, e vou usar um exemplo muito comum, câmera, e colocam um sistema de câmera. As câmeras, elas tiveram um avanço tecnológico de acessibilidade absurdo. Elas conseguem tornar-se públicas de maneira muito fácil. Hoje, há sites que você consegue entrar que eles já ficam varrendo mundialmente. Então, a gente tem aí servidores chineses, servidores russos, o dia inteiro varrendo toda a internet. A internet, de certa forma, se a gente for colocar hoje em IPv4, ela é conhecida, ela é mapeada. Então, eles ficam nisso daí tudo procurando os endereços. Mesma coisa que eles saíssem porta por porta e testando a fechadura. Pode abrir a fechadura. Não, aqui está aberto. E as pessoas conseguem, que é uma coisa, vamos colocar, que é comum a quase todas as empresas. A pessoa é varejista, ela tira na notinha, mas ela tem uma câmera dentro para não ter sua loja roubada. Ou para quando ocorrer um furto, ela conseguir localizar. Muitas dessas câmeras, elas deixam acessível para a internet. Aí se ela pegou e ela é uma empresa, ela consegue ter um endereço próprio e aberto para a nuvem. Vamos colocar aqui, normalmente ele foge de um escopo de segurança. Certo. Acaba entrando em muito detalhezinho, mas basicamente isso daí fica exposto. Então a câmera dele está aberta para todo mundo. O Firewall vem aí. Você coloca ele antes de qualquer outro recurso para sua rede. Tem o provedor, o seu Firewall e aí os seus equipamentos dentro utilizando a internet. O princípio básico dele realmente é conseguir denotar o que a pessoa pode acessar dentro da sua rede. Princípio básico. Aí hoje a gente já vai para a nova geração de firewalls, Firewall UTM, que ele vai para patamares além. Eu quero fazer um controle eu quero verificar o que você está navegando, eu quero bloquear o que você está navegando, eu quero bloquear que você não acesse Facebook de maneira manual. Tem N ferramentas que permitem isso. Aí vem novas tecnologias, a gente vai falar de IA. Todo mundo fala de IA hoje, tem OpenChat, tem tudo. IA também está no Firewall. E hoje em dia tem até alguns bloqueios que você consegue fazer via DNS, né? Exatamente. Então, as mamães aí que não querem que os filhos acessem o Free Fire o dia inteiro. Exatamente. Tem umas formas simples e até mesmo gratuitas, né? Que vocês podem bloquear certos tipos de serviço, né? Como sites adultos e essas coisas para ter o controle das crianças, né? Exato. Então, consegue esse serviço também. Muitas ferramentas já têm um controle familiar, que é justamente para tratar nesse aspecto. Como eu falei, a gente já vem. O Firewall antes dependia muito do Glaubert, do Laerte, da Karen, de outros TIs para poder fazer ele operar. Hoje em dia, eles já foram sendo construídos com o know-how de já ter um banco de dados. Aí você chega e fala, eu quero bloquear uma criança. Então, não vou nem colocar por categoria, vou colocar por faixa etária. Eu quero que ele faça esse bloqueio por faixa etária. Você pode fazer isso na Netflix, você pode fazer isso nas streams e controlar. Entra justamente no controle familiar. E o Firewall já está vindo trazendo isso daí para o complemento além. Usando o IA, que todo mundo fala hoje em dia do OpenChat, do ChatGPT, são várias ferramentas de tecnologia, o Firewall já tem isso também. Certo. Ele está nativamente verificando. O Glaubert, todo dia ele acessa o e-mail dele, ele acessa o Google, ele acessa um site do sistema, ele acessa o site do banco. Do nada, o Glaubert resolve acessar um site com algo que é comumente
preocupante, que é proxy. O sistema de proxy, ele simplesmente pode dizer que você está em outra região. Ele faz um link com você fora do país. Ele faz você, por exemplo, antes de conectar num serviço, passar para um servidor na Rússia. Então, até alguém conseguir chegar e mapear a sua origem, você vai dar um trabalho mais para ser investigado, por exemplo. Só dessa palavra proxy não ser comum e a IA entender que isso normalmente é algo arriscado e não é do seu uso, ele faz um bloqueio instantâneo. Então, a gente já tem IDS e IPS. Então, a gente tem identificação e proteção. Ele pode só identificar e mandar para o Laert. Laert, o Glaubert acessou o proxy aqui, ó. Ou para um analista nosso na Shift, ó, fulano de tal acessou o proxy aqui. Ele liga, fulano, pessoa tal pode ter esse acesso? Não pode, bloqueio. Tira o relatório, notifica. Nossa, então, o Firewall está justamente nesse patamar. Antigamente, ele ainda é muito presente nisso, em segurança de borda. A gente tem um Firewall de borda que basicamente ele quer controlar o que pode entrar para a minha rede e o que pode sair da minha rede. E ele já traz para níveis extras. Aí o que domínio pode, região, geolocalização, tem muito trabalho por geo-IP. Eu não quero ter qualquer tentativa de acesso para o meu serviço que eu tenho aqui, que venha da China, Rússia, ou que seja em si do continente asiático, do continente africano, bloqueia. Ele faz o bloqueio por base de regra e base particular. O acesso consecutivo também, né, Glaubert? Externamente, né? Então, às vezes o endereço tá fazendo várias requisições ali naquele IP do cliente, a gente vai lá e bloqueia, ele coloca na blacklist. Depois a gente tem lá uma notificação de que, ó, endereço X, ele tentou fazer várias requisições consecutivamente, a gente entendeu que é um DDoS, né? DDoS é um tipo de ataque por requisições, né? Então, o Firewall já tem essa inteligência também de identificar um possível DDoS e ele não sobrecarregar o IP, não sobrecarregar a rede, não derrubar o cliente. Antes disso, ele já bloqueia aquela conexão ali com aquele IP, né? Bota ele numa blacklist. Tem equipamentos além do Firewall também, aqueles MikroTik que tem um Hoterbird, né? Ele também já faz esse tipo de segurança, né? Para não ter um DDoS. Voltando sobre câmera aqui, rapidinho, a gente consegue pesquisar câmeras no Google, tá? Você consegue fazer uma pesquisa por localidade e admin ou login no final. Então, ali você consegue, por exemplo, pega a localidade aqui de Pimenta Bueno, faz uma pesquisa ali, tudo que tem admin login que está público na internet. O Google lista para você, você consegue dar um admin em vários endereços aí e talvez até acessar, né? Se alguém instalou uma câmera, um roteador em casa e não mudou a senha, deixou lá admin, a gente consegue acessar. Eu fiz isso na pós de segurança. A gente pesquisou e alguns endereços, não no Brasil, né? A gente pesquisou no geral no Google, né? O que veio primeiro ali, a gente foi tentando acessar e a gente conseguiu acessar alguns equipamentos. Até no exemplo do vizinho é bacana. Às vezes a gente está falando, nós estamos falando de acesso externo, passando pelo seu roteador, mas as pessoas às vezes compartilham a internet ou conseguem. Nossa, realmente. O vizinho, o filho do vizinho, menino de 13 anos lá, não, hoje na verdade eu vou colocar uma casa de 11, 12 anos, que nem meu filho já mexe nas coisas, já olhou, que eu falei, minha época eu tinha que, dependia de achar isso em site russo, em pesquisar, em ser membro de fóruns, aí para rede Mirk, para conseguir alguma informação a mais, que fosse ter alguma relação com baixo nível ou infraestrutura. Hoje não, ele abre o YouTube e tem. Ele pesquisa, como eu acesso a câmera do meu vizinho no YouTube? É cheio de vídeo. E outra, se o seu vizinho, vamos dizer que você cedeu a sua internet, passou um caminho lá para dividir a internet com o seu vizinho. Aí o seu vizinho confia numa outra pessoa. E essa pessoa é um pedófilo. É uma pessoa que faz coisa errada na internet, aí, que é crime, né? A polícia vai bater na sua porta. Né? Exatamente. Olha, por que você está acessando esse site aqui e fazendo esse crime? Não, é que eu passei esse cabo aqui, ele confiou em outra pessoa e essa pessoa, não, seu nome que tá aqui. E você foi até bonzinho. Normalmente dá até pra ver em vários vídeos que às vezes a Polícia Civil Federal divulga, eles perguntam depois. Primeiro eles prendem, você colhe todos os seus eletrônicos, toda a sua casa, e depois eles vão descobrir que foi seu vizinho, alguém que você cedeu alguma coisa. Exatamente. Então tem risco, né? Muito. Você não sabe quem tá usando e o que tá usando na rede que você deixou liberado, né? Exatamente. Com certeza. Até indo num nível mais simples ali, se você deixa sua rede aberta, a gente já teve relato de... no dia a dia de trabalho, a gente falando, olha, do nada vai um filme que eu não coloquei na minha TV. Mas ele esquece que ele dividiu com o vizinho, e se ele entrar no YouTube, ele consegue compartilhar com todos os dispositivos eletrônicos da sua casa. Né? Então, ele ia lá da casa dele, aí não sabia, às vezes as TV é da mesma marca, fala, vou testar, transmitir para essa aqui. E aí, do nada, eu trocava o filme da TV da vizinha. É aí que vem o Edge Computing, que ele vai pegar e fazer toda essa junção de tecnologias, aí você vai ter DLNA,
Aí você vai pegar, tem um Chromecast, tem um Apple TV, alguma coisa, que vem justamente desse aspecto. Se você tem um Apple TV na sua casa e o vizinho conectou, ele tem um iPhone, vai aparecer no iPhone dele, ele pode projetar. Ele pode jogar o que ele quiser na sua TV. Nossa. Tem umas tecnologias aí Exatamente. Eu acho que só pra gente bater em cima do Firewall aí, cara, eu acho que o Firewall vocês concordam que a gente pode definir que o Firewall é onde a gente vai criar as regras da nossa rede? Onde vou falar assim, ó, o Firewall vai determinar que a minha rede vai ser usada dessa forma. Políticas de regras, sim, né? sim. Você pode tratar a camada de roteamento em switch também em roteadores, mas se a gente for falar em via de regra por segurança, roteador e switch normalmente está trabalhando por simplesmente controlando a sua estrutura, né? É a movimentação. Mas o Firewall, o princípio dele é realmente ter uma regra de acesso. Né? Criar regra de acesso. Minha lei aqui para Isso. usar minha rede é essa. Que antes E também uma camada ali de proteção, né? Sim. Até o símbolozinho do Firewall é um muro, né? Exatamente. Que é pra... Pegando fogo. Até mesmo otimizar o uso da rede, né? A gente teve clientes que todo mundo podia acessar o YouTube. E nem todo mundo usava o YouTube para fins profissionais, né? Então a pessoa botava uma música ali, colocava ali a qualidade de vídeo em Full HD, 4K, botava o fone e a rede ali, quem precisava consultar alguma coisa, ou pesquisar, ou enviar um e-mail, ou enviar algo para a nuvem, ficava lá penando, né? Hoje sente um pouco menos porque os planos de internet estão fortes, mas um tempo atrás era sofrido. Uma pessoa abria um vídeo Full HD no YouTube e a rede parava. Aí a pessoa ficava ao banco no acesso. Peraí, vamos avaliar. A internet tá ruim, ligava pro TI, ó, a internet não funciona, nada aqui funciona. Aí vai ver, tem alguém fazendo download do jogo lá no serviço, porque tem internet melhor, né? Já ocorreu. E o Firewall faz justamente essa parte, ele foi muito mais esse reflexo, daí ele também faz uma relação bacana nessa situação do eu faço. Hoje os Firewalls, eles trazem muito mais um recurso de um complemento além do que você faz. Configuração, você sempre tem características peculiares. Vamos falar do meio corporativo, já tem características específicas que a gente tem que tratar. Vou tratar situações diferentes. Mas para o uso de internet hoje, você tem as suas políticas que você pode tratar por cunho pessoal, mas tem muita coisa que você agrega. As ferramentas de Firewall já vêm com isso. Você determina, você consegue ter uma eficiência maior com isso. Chega e já coloca uma biblioteca completa de bloqueio por geolocalização, por categorização. Eu não quero que tenha acesso a... Não vou nem ser específico em questões de crime, criminais ou não próprias para trabalho, né? Pornografia, enfim, outras situações, mas eu não quero, por exemplo, site de futebol. O pessoal fica meio bravo, às vezes, falar que a galera do Brasil gosta bastante de esporte, mas é uma situação que, às vezes, para determinadas empresas é prejudicial. Então, você consegue segmentar e isso ser feito pela ferramenta. Eu acho que daí vem outro ponto muito bacana, que o avanço tecnológico permite que a gente consiga ser muito mais resoluto, trazer mais resultado, sem precisar tanto que você esteja ali. Não, agora eu quero, peraí, não vai acessar o Globo Esporte, não, peraí, não vai acessar opa, tem um Globo News de Rondônia, não vai acessar o Globo News de Rondônia. É automático, as bibliotecas hoje elas vão se alimentando à medida que você vai operando uma outra pessoa que usa a mesma ferramenta. Isso são em várias vertentes. Você vai trabalhar com Sonic Wall, Checkpoint, Fortinet, todos acabam tendo nomes diferentes, modos diferentes de operação, mas com um princípio único, que é basicamente ter suas regras de segurança de maneira manual ou automática ou prática, mais agressiva, menos agressiva, mas na grande maioria sempre necessário. Olha só. E agora, nós vamos aqui para um quadro que nós temos no nosso podcast, né, que a gente sempre faz aqui com os nossos convidados, né? Como o tempo passa rápido, né? Fica aqui o convite para um próximo que, com certeza, a gente gostaria de conhecer um pouco mais, né, desse trabalho de vocês. É tanta especialidade, né, e vivência que, com certeza, dá uns 5 ou mais podcasts aqui, né? Eu tenho certeza que o convite vai vir de novo, né, cara? Com certeza. E a primeira pergunta para vocês é: qual é a criação tecnológica que vocês mais admiram ou que acham, nossa, essa foi a melhor de todas? Eu acho internet. Internet tem como ser diferente. É a criação, acho que mais fantástica que tem de tecnologia. Ela permite muito. Ela possibilitou um menino de 15 anos em Rondônia ter acesso à tecnologia. Ela possibilitou a gente atender um cliente lá em Porto Alegre, por exemplo. Né? Nossa, isso é muito legal. A internet. A internet é forte, né? Porque você deu vida à globalização, né? Exatamente. Tanto que o símbolo lá, www, e tudo isso é um mundo, né? Então é praticamente um mundo de possibilidades. Toda a tecnologia que nós falamos hoje, basicamente, ela existe pela internet.
aplicativo do celular, o celular em si tem essa existência. Acho que pouca gente ainda usa ele para ligar hoje, sendo bem sincero. O celular serve para muita coisa, muito, né, de menos ligar. Mais. E antigamente eu sou de uma época que eu ia com meu pai na Teleron para ele fazer ligação para minha avó no Paraná. Hoje eu ligo para minha mãe que mora em Santa Catarina. Antes de eu vir para cá, eu tava falando com ela por vídeo, conversando com a minha sobrinha. Verdade. Então, ele criou, assim, rompeu as barreiras absurdas pra gente, pro avanço. Eu acho que isso possibilitou essa quebra do cenário de evolução centenária para hoje. O tempo não tem nem, acho que não tem nem mais cronologia. Se a gente for analisar realmente, é muito difícil você pegar qualquer coisa, mesmo que em tecnologia falar, não, cronologicamente aqui pulou, não. É tudo muito convergente, ao mesmo tempo que aqui pegou e mudou uma tecnologia de TI, um foguete foi lançado com James Webb chegando numa camada, tirando foto de Vênus, muita coisa. Loucura, né? Realmente. Eu sigo o Cariani também, essa referência. E uma pergunta assim, que a gente sempre deixa, né? A gente pede que vocês deixem pra gente uma dica, uma série, uma série, um livro ou uma frase. O que vocês deixam de dica pra gente? Um conselho. Eu indico a série Mr. Robot. Não sei se vocês já assistiram. Já assisti. Ela é bem interessante, é um pouco paranoica, né? O personagem principal ele tem um distúrbio de personalidade, então a gente vai... Vou dar um spoiler aqui, né? A gente vai assistindo a série e vai achando que tem outra pessoa que tá junto com ele ali fazendo ataques. Ao mesmo tempo que ele faz o ataque, ele ajuda a empresa também a se defender. É bem bacana. É uma série de TI mesmo, né? Fala muito sobre ataque cibernético. Ele tenta ali derrubar globalmente algumas empresas, um conglomerado de empresas lá que meio que tá manipulando ali os Estados Unidos, e eles fazem muitos ataques ali a essas empresas. É uma série bem legal. Mr. Robot. Mr. Robot. Isso. Legal. E você, eu acho que fica com... lá vou eu, né, o velho, né? Acho que pelo momento não tem uma série, um filme muito bacana, é O Homem Bicentenário. Pelo cenário de IA que a gente vive hoje. Não tem tanta tecnologia, mas ele é meio que uma pincelada de uma preocupação, que muita gente, na verdade, criou diversas opiniões na IA, né? É bom, é perigoso, e isso daí traz um cenário filosófico, de certa forma, mas tem um amigo meu, que não vou mencionar o nome do Alex, mas ele, se não me engano, chorou nesse filme. Eu vou reassistir. Esqueci de muitos detalhes. Assisti tinha, sei lá, 10 anos. Mas ele é muito... Acho que pelo momento ele é muito interessante, porque é um filme antigo com, de certa forma, um problema quase que social nosso, uma preocupação social hoje. Todo mundo hoje fala da IA, todo mundo já tem ciência, tem muita coisa com inteligência artificial, mas realmente tem uma preocupação grande que é aonde vai chegar, né? Onde isso chega? Será que vai virar o exterminador do futuro? Vai começar a Skynet? Temos um risco ou não? É uma tecnologia muito boa, que se bem utilizada vai trazer muitos frutos, né? Com certeza. Eu já utilizo, a produtividade melhorou demais. Demais. Exatamente. Você... Todo mundo ela utiliza vem para IA. auxiliar sempre, né? Mas a gente sempre vem com aquela, né? De quando um ser humano pega para fazer o mal, parece que ele coloca 200% naquilo, né? Exatamente. Então a gente tem que ter o outro lado também. Ainda bem que existem pessoas que estão do outro lado para proteger, né? Então a gente tem a Shift para manter a gente seguro e tem a Netway que mantém o pessoal conectado aí, né? Exatamente. Que é um dos nossos apoiadores. E, né, em nome deles também, do Netcast, eu gostaria de agradecer muito pela participação de vocês aqui novamente, né? E acho que o Cleiton também aproveitou bastante. Certeza. Ele estava aqui. Será que a gente vai conversar bastante? Foi com certeza, né? Desenterrou aqui bastante... Porque eu já trabalhei com software, né, também. Aí a gente... Já desenterrou aqui aqueles assuntos antigos. Glaubert, também agradeço vocês. Agradeço a Shift por ter disponibilizado vocês para vir aqui trocar essa ideia com a gente. Gostei demais. Laerte, obrigado por ter vindo. Né? É um prazer receber. Já fica o convite para próximos, para a gente falar de mais tecnologia aqui. Agradecer a todos os nossos inscritos, agradecer a quem está nas nossas redes sociais. Agradecer a Netway, provedor de internet, agradecer a Inksoft. E se vocês quiserem deixar aí suas considerações, a gente fica grato em recebê-las. Eu só agradecer realmente o convite, pra gente é uma oportunidade bacana, novidade para mim, primeiro podcast.
E para mim foi proveitoso pra caramba, foi muito divertido, na verdade. Para mim é sempre um prazer falar de tecnologia. Eu falei, eu fiz engenharia elétrica pensando em telecomunicações, então fui para uma outra vertente, mas com braço ainda dentro da tecnologia, pensando em aprofundar. Então, conversar de tecnologia para mim não é trabalho. Legal. Então, Ficamos muito felizes pela participação, pelo convite. Também é meu primeiro podcast, eu não tenho muita experiência em Fica tranquilo, vai ser o primeiro de muitos. falar. E vamos marcar assim próximos aí, vamos conversar sobre outros assuntos, vamos falar da parte de dados ou segurança também, tá? Show. A gente... CLP, aí falar de automação industrial. Tem também. Tem também. Então, foi muito gratificante saber o propósito que a Shift tem, né? Que é muito bonito, apesar da gente estar próximo, né? Não conhecia que tinha essa intenção, né? De levar isso de uma forma tão bonita, né? E ter um propósito tão bonito para a tecnologia, né? Eu gostaria de dizer que é um orgulho tê-los, né, nesse time da TI, com certeza para muita gente. E agradecer a quem nos acompanhou, né, em mais esse podcast maravilhoso que a gente teve. E fiquem por dentro, né? Sigam nas redes sociais, netcast.br lá no Instagram. Ativa o sininho já aqui no YouTube e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.